Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Assim está escrito: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aqui estamos diante de uma palavra importante, quando o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, esteve conversando com os seus discípulos e, em dado momento, ele foi assunto aos céus. E, enquanto eles estavam olhando e vendo subindo, dois varões de branco se colocaram diante deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? E aí trouxe a eles uma revelação muito importante, dizendo: Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então nós encontramos aqui a plena confirmação daquilo que o Senhor Jesus havia anunciado para os seus discípulos, que ele haveria de ser morto, sepultado, ressuscitaria ao terceiro dia e depois ele seria assunto aos céus. Ele voltaria para o lugar de onde veio. Passado aqueles 40 dias depois da ressurreição, nós encontramos aqui isto acontecendo. E ele sobe diante dos discípulos, eles ficam olhando aquela cena, admirados, boquiabertos, com o que estava acontecendo. Mas tudo aquilo era cumprimento do que Jesus já tinha dito a eles. E chega-se diante dele dois varões de branco, identificamos como dois anjos de Deus, que Deus colocou para testificar a eles a respeito da ascensão e glorificação de Jesus, como aquele anjo que apareceu às mulheres quando elas foram no sepulcro procurar por Jesus e não o encontraram. E ele disse: Eu sei que buscais o vivente. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. E aqui, novamente, aqueles dois varões se apresentam aos discípulos e disse: Esse mesmo Jesus, que foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então estava aqui selando mais uma confirmação com respeito à segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus para buscar o seu povo. E pensando neste ponto, sobre a segunda vinda de Jesus, nós vamos descobrir na palavra de Deus 7 deveres em relação à vinda do Senhor. Então aqui estava claro, o próprio Jesus falou sobre a sua vinda, os anjos testificaram a ida de Jesus e disseram que ele vai voltar. Os discípulos e apóstolos pregaram ousadamente no nome de Jesus, falando sobre o seu sofrimento, sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e a sua segunda vinda, para vir buscar o seu povo, para levá-los à presença de Deus. Então, naqueles primeiros dias, este caso relacionado à ressurreição, ascensão e vinda de Jesus era algo comum, não era algo estranho. Em todas as ocasiões, eles tocavam neste assunto e quanto mais eles falavam a respeito de Jesus, mais vidas eram impactadas e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Este evangelho propagou-se assim, como uma dinamite, explodindo em todos os lugares aonde a palavra viva, poderosa chegou. O poder de Deus se manifestou. Vidas foram atraídas, alcançadas
e levadas à presença do Senhor. E nós temos o dever, como os discípulos tiveram, de dar continuidade à pregação relacionada a Jesus, a sua vida, seu ministério, a sua morte, seu sepultamento, a ressurreição, a ascensão de Jesus e a promessa da sua volta. Ele, quando falou com os discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando os irmãos da igreja de Tessalônica estavam enfrentando uma dificuldade, porque certamente surgiu lá um pensamento que a vinda de Jesus seria para aqueles dias e que só participaria da vinda de Jesus quem estivesse vivo. Portanto, o irmão ou irmã que estivesse esperando a vinda de Jesus e morresse, ele já não ia mais fazer parte da vinda de Jesus. E isso criou uma tristeza, uma confusão entre aqueles irmãos, a tal ponto que foi preciso que Paulo escrevesse esclarecendo sobre esse determinado assunto. Ele disse: não quero, porém, irmãos, que sejais como os demais, que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Por quê? O mesmo Senhor, não é outro. É o mesmo que passou por aqui, passou pelo sofrimento, passou pela morte, foi ressuscitado, passou os 40 dias, foi assunto aos céus. O mesmo Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Ele virá ao nosso encontro para nos buscar. Então estava firmado ali a doutrina concernente à segunda vinda do Senhor Jesus. Quando houve aquela indecisão na igreja de Corinto sobre se Jesus tinha ressuscitado ou não, o apóstolo também deu lá o esclarecimento necessário, afirmando ali a ressurreição literal e verdadeira de Jesus, como acontecida, e as demais coisas que virão também acontecer. Entre elas, a vinda de Jesus, que ele disse será no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. E quando isto acontecer, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir da imortalidade, e então com esta condição poderemos nos apresentar diante do Senhor Deus para habitarmos com Ele por toda a eternidade, mas seremos levados pelo Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, ele deixou escrito o seguinte, lá no capítulo 9, versículos 27 e 28, ele disse: assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então está claramente definido a convicção, a certeza de que a segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer no tempo determinado por Deus. Ele virá, ele voltará outra vez, não mais para sofrer, não mais para ser crucificado, mas ele virá glorificado, como está diante da presença de Deus o Pai. Ele virá até os ares e nos atrairá aos ares, ali se dará
o nosso encontro com Cristo e o dele conosco. E ali serão feitas a avaliação do trabalho da vida de cada um para as recompensas. E depois deste assunto encerrado ali nos ares, ele nos levará à casa do Pai, onde ele foi preparar lugares, e esses lugares já estão preparados para cada um de nós, quando chegar o momento, irmos à presença do Senhor. Então, sabendo e tendo esta plena convicção com relação à segunda vinda de Jesus, qual deve ser o nosso posicionamento? Ou seja, quais são os nossos deveres, uma vez que está fundamentado na palavra de Deus e na história, registros de testemunhas oculares que ouviram de Jesus, os anjos que desceram para dizer aos discípulos, os discípulos e apóstolos que pregaram a segunda vinda de Jesus. Então nós precisamos continuar anunciando, pregando esta segunda vinda de Jesus. Ele se manifestará para vir buscar o seu povo, os salvos. Este encontro de Jesus com os salvos se dará nos ares, no tribunal de Cristo. É ali que nós vamos estar. E a vinda de Jesus nesta condição, que ele virá para os seus, será no chamado dia de Cristo. Por isso que nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor até o dia de Cristo. Quando chegar o dia de Cristo, é o dia que vamos partir deste mundo para o encontro com ele e vivermos a glória eterna que foi prometida. Porém, haverá no final o dia de Deus, que será o dia do Senhor, o dia do juízo. Mas para os salvos, o que vai importar mais é comparecer no dia de Cristo, no tribunal de Cristo, para ali, naquele encontro maravilhoso, ficar selado a promessa que recebemos e pela qual vivemos e morremos, crendo na promessa do Senhor. Então nós temos deveres, não podemos deixar cair no esquecimento a doutrina relacionada à segunda vinda de Jesus. Porque se nós não afirmarmos e não proclamarmos a respeito da segunda vinda de Jesus, as pessoas, eles não têm um fundamento sólido em que se sustentar diante do momento que atravessa, sejam momentos bons, sejam momentos difíceis, de lutas, de provas, de dificuldades. Se eles têm a convicção, a certeza alimentada na esperança da volta de Jesus, tudo isto vai passar. Mas se não há essa esperança renovada no coração dos salvos, pelos quais eles podem ser alimentados pela fé, pela expectativa da vinda em glória do Senhor Jesus, eles se deixarão levar pela situação, pelo dia a dia, pelo momento que ele estiver atravessando. Por isso, há a necessidade de não deixarmos cair no esquecimento este assunto tão importante, um fundamento basilar da obra de Cristo, que se completa. Ele veio, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus e fez-nos a promessa de que vai voltar. Nós o estamos aguardando a qualquer momento. A palavra de Deus diz: ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E por não saber o dia e a hora, nós não podemos fazer cálculos e basear estes cálculos no pensamento humano e acreditar neles e então viver de qualquer forma e nos preparar somente quando entendermos que está próxima a vinda do Senhor. Como nós não sabemos quando ela se dará, que a palavra de Deus diz que breve Jesus virá, breve Jesus voltará.
E ele mesmo disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Mas ele nos advertiu: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus, ele próprio afirmou a sua volta maravilhosa. Então, quais são os nossos deveres, uma vez que já temos bem fundamentado na palavra de Deus a promessa e a garantia da segunda vinda de Jesus? Ela vai acontecer, como aconteceu a primeira, como aconteceu a ressurreição, como aconteceu a ascensão, como todas as coisas proclamadas por Jesus já se cumpriram. Esta da sua segunda vinda, ela também irá se cumprir. Nós não seremos decepcionados com relação a esta promessa. O Deus fiel e poderoso, ele cumprirá a sua palavra no tempo determinado. Então, em primeiro lugar, nós precisamos crer na volta de Jesus. Crer que Jesus vai voltar outra vez. Cristo virá outra vez. Quem dera hoje ser, para reinar com poder e amor. Quem dera hoje ser. Então, isto podemos afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida. Isto é garantido. Jesus virá outra vez, agora para buscar o seu povo e levá-los para o lugar que ele foi preparar. Então, precisamos crer. E quando nós cremos, o nosso coração sente segurança, firmeza, está voltado para a expectativa da volta de Jesus. Então, quando nós cremos, nós também precisamos falar, porque a palavra de Deus afirma que a boca fala do que o coração está cheio. Se no coração não há a certeza, não há a convicção com relação à segunda vinda de Jesus, a pessoa não vai falar sobre isso. Ele não vai proclamar, porque não está entesourado no coração. Mas quando nós meditamos na palavra, cremos na palavra de Deus, e esta palavra passa a fazer parte da nossa vida, ela é entesourada no nosso coração, e lá está a promessa da segunda vinda de Jesus, não será difícil para nós, nem espinhoso, falar e crer a respeito da vinda de Jesus. Então, o apóstolo Paulo disse: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. E o verdadeiro cristão, ele precisa crer, sem nenhuma sombra de dúvida, a respeito da segunda vinda de Jesus. Isso está claramente definido na palavra de Deus. Então, meu primeiro dever com relação à vinda de Jesus, eu devo crer na vinda do Senhor Jesus. Então, este é o primeiro ponto, porque se cremos, então, como nós cremos, nós não temos dúvida. Por isso é que falamos, por isso é que anunciamos. Se bem que nos dias que atravessamos, pouquíssimas vezes se ouvem falar sobre a volta de Jesus por ocasião do arrebatamento para buscar o seu povo. Muitas coisas são ditas, porém essas doutrinas fundamentais, elas precisam ser relembradas, elas precisam ser repetidas. Há sempre pessoas que precisam ouvir a respeito da promessa com relação à segunda volta de Jesus e que eles exerçam fé na promessa de Deus que está na sua santa e bendita palavra. Isto vai ajudá-los, vai mantê-los firmes, em pé, ativos e dedicados, esperando a volta do Senhor. Então, nosso primeiro dever é crer na segunda vinda
de Jesus. O segundo dever que temos é orar a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Como está escrito lá, finalizando o livro de Apocalipse, diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos orar para que o Senhor nos encontre prontos e preparados, para que a vinda do Senhor, ela aconteça. Ela vai acontecer. Mas à medida em que nós oramos, estas promessas, elas vão se renovando no nosso espírito e nós vamos nos fortalecendo a cada momento diante da presença do Senhor. Então é preciso orar a respeito da vinda do Senhor Jesus. Orar para que muitas vidas se rendam aos pés do Senhor. Orar para aqueles que estão servindo, não se descuide, não se distraiam, não saiam do caminho, mas continue crendo e que possamos também permanecer de pé diante da presença do Senhor. Então, como segundo dever nosso em relação à segunda vinda de Jesus, nós devemos orar a respeito da segunda vinda de Jesus. Primeiro dever, nós devemos crer na segunda vinda de Jesus. Segundo dever, nós devemos orar a respeito da vinda em glória do Senhor Jesus. O terceiro dever, nós devemos pregar. Então, crer, orar a respeito e agora pregar, declarar, falar, demonstrar, anunciar, para que as pessoas ouçam, compreendam, entendam e creiam na veracidade da segunda vinda de Jesus. Nós precisamos continuar pregando a respeito da segunda vinda de Jesus. Os pioneiros do movimento pentecostal no Brasil, eles não sabiam falar muitas coisas em nossa língua, mas o pouco que eles aprenderam, eles sintetizaram no Evangelho e com aquelas poucas palavras, muitas pessoas foram levadas a Cristo, se mantiveram firmes e fiéis. Deus viu lealdade e fidelidade naqueles mensageiros. E aquelas poucas palavras, Deus colocou nelas a unção, o poder do Espírito, e ele os convenceu e eles se converteram a Cristo. Muitos já dormem no Senhor, mas dormiram crendo na segunda vinda de Jesus. Eles o estão aguardando e um dia serão despertados dos sepulcros para ir ao encontro do Senhor. E o que é que eles anunciavam com tanta graça, com tanta ousadia? Eles diziam: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai levar para o céu. Isto quer dizer, Jesus vai voltar para nos levar para o céu. Eram esses 4 pontos da mensagem daqueles pioneiros. E quantos resultados eles alcançaram com esta simples mensagem, falando pouco, mas dizendo muito. Porque cada palavra era direcionada pelo Espírito de Deus. E ao cair no coração, ali a semente brotava e o nome do Senhor era para sempre glorificado. Hoje precisa se falar muito para conseguir com que as pessoas entendam um pouco. Veja, naquele tempo, Pedro, usado pelo Espírito de Deus, pregou no dia de Pentecostes, pregou sobre a morte de Jesus, a ressurreição, falou sobre a volta de Jesus e em pouco tempo, uma única mensagem simples, baseada na palavra de Deus, convenceu, compungiu o coração daquela multidão e naquele dia quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Hoje é o inverso. Parece que precisa se fazer quase que 3.000 pregações para que uma pessoa
se converta a Cristo. Um número pequeno. Alguma coisa não está certo. Existe algo errado neste caminho. É preciso voltar à simplicidade dos pioneiros, à prática de viver a palavra de Deus e de falar, sim, mas falar debaixo da unção poderosa do Espírito Santo. Que possamos voltar a dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo virá outra vez para nos levar para o céu. Esta é a mensagem completa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nosso terceiro dever é pregar a respeito da segunda vinda de Jesus. O nosso quarto dever é não se distrair, é não se descuidar, é ser vigilante. Jesus disse para vigiar e orar. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Então, nós não podemos cochilar, não podemos dormir, não podemos descuidar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele disse: e já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então é preciso vigiar com relação à vinda de Jesus e não permitir que qualquer outro atrativo venha nos distanciar desta fidelidade, desta vigilância com relação à vinda do Senhor. Os nossos olhos devem estar postos unicamente no Senhor. É nele que esperamos e é para ele que iremos quando ele se manifestar. O quinto dever nosso com relação à segunda vinda de Jesus é desejá-la. É ter no coração o desejo desta vinda gloriosa de Jesus. A palavra diz que a criação geme, o ser humano geme, esperando a redenção do corpo, que se dará por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então nós precisamos também desejar a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Em sexto lugar, nós devemos ficar atento, olhar para os sinais, olhar os tempos, olhar o que Jesus deixou escrito e agirmos com prudência. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. E a respeito da segunda vinda de Jesus, é algo que nós também já ouvimos dizer. E agora nós cremos, nós oramos por ela, nós pregamos, vigiamos a respeito e vivemos de maneira atenta, de maneira prudente com relação à segunda vinda do Senhor. E por fim, o sétimo dever nosso, nós devemos esperar a vinda do Senhor. Jamais devemos nos cansar, nos fadigar ou desanimar pelo tempo, mas devemos esperá-lo como se hoje fosse acontecer a volta do Senhor. Ela vai acontecer, qualquer momento deste, mas Deus tem um tempo para realizar todas as coisas. Nós precisamos entender que quem é soberano é Deus, quem sabe a hora certa é Deus, porque Deus ainda não permitiu, porque ainda há muitas vidas para serem salvas pelo Senhor. E nós precisamos pregar a elas a respeito de Jesus e também a sua segunda vinda em glória, quando ele vier para buscar o seu povo e ser glorificado nos seus filhos. Então nós observamos aqui, bem claro, com relação à segunda vinda de Jesus, 7 deveres que nós precisamos ter, estar atentos a esses deveres e não se descuidar, não se deixar-se
levar ou distrair por qualquer coisa que seja, mas estarmos atentos, olhos voltados para o Senhor, coração voltados para os céus e a vida regozijante na esperança gloriosa da volta de Jesus. Então observe os 7 deveres em relação à segunda vinda de Jesus. O primeiro dever é crer na segunda vinda de Jesus. O segundo dever é orar a respeito da segunda vinda de Jesus. O terceiro dever é pregar a segunda vinda de Jesus. O quarto dever é vigiar em relação à vinda de Jesus. O quinto dever é desejar a segunda vinda do Senhor Jesus. O sexto dever é estar atento com relação à segunda vinda de Jesus. E o sétimo e último dever, devemos esperar a vinda de Jesus. Como um santo do passado, ele disse: vivamos o dia de hoje como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Precisamos viver com essa expectativa, porque ele virá a qualquer momento. Virá e não tardará. A letra de um hino da harpa diz assim: breve no céu, Jesus há de aparecer, em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber galardão. Oh, que prazer! Na vinda do Senhor, irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso, meu bom Jesus, tem-me falado já, e da celeste luz de Jeová. Na vinda do Senhor, desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. No coro está assim: breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Então, pratiquemos estes 7 deveres com relação à segunda vinda de Jesus e estejamos prontos, porque pode acontecer a qualquer momento, até mesmo no próximo segundo da nossa existência. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.